Fala Tigrada, sejam muito bem-vindos a mais um Delivery com coisa de comer não se brinca. Delivery de hoje nós vamos começar a dar uma parcial do que foi a nossa pesquisa. A gente trabalhou mais em cima dos dados e para quem assistiu ao nosso programa anterior, a gente já tinha comentado, né, que tem umas coisas muito interessantes aqui, algumas realmente que a gente já esperava, né? Mas algumas elas são bem surpreendentes e a gente quer já trocar um pouquinho isso aí com vocês, né? E debater em cima desses assim que estiver pronto, vocês a gente vai disponibilizar para todo mundo os resultados pormenorizados da pesquisa, né? Mas eu acho que algumas coisas interessantes a gente já pode trazer aqui para vocês. E aqui, ó, tô com ela, né? Vocês estão acompanhando, a gente discutiu bastante e uma coisa assim que a gente achou muito interessante, vocês vão ver na nossa documentação, a gente questionou assim, até para vocês entenderem como é que foi a nossa pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa bastante abrangente para todos os estabelecimentos. O foco dela era o estabelecimento que é aderido ao CISB, né? E a gente pode dizer que o objetivo principal dessa pesquisa era entender a importância que o CISB tem para esses estabelecimentos, a importância e tudo o que foi feito, as melhorias que foram feitas, o investimento que foi disponibilizado para fazer essa adesão. E hoje, se teve o retorno esperado. Se teve o retorno, o que representa hoje essa adesão e principalmente, né, como estaria essa empresa hoje se ela não estivesse ou ela daqui a pouco perdesse essa condição de CISB. Temos que ressaltar o seguinte, é para empresa. Então a gente costuma falar muito aqui no canal do serviço. Isso. Porque quem indica, quem não indica, quem retira, isso é o serviço que ganha, mas nós estamos falando do empresário, é da empresa, o que ele precisou fazer na empresa dele para aí sim ser incluído ou ganhar adesão. E o que representou isso para a empresa? Para ele, e não para o serviço. Nós não estamos fazendo pesquisa em serviço, nós estamos fazendo na empresa. Então, adiantando algumas coisas, assim, o nosso universo até foi uma coisa que a gente teve uma boa receptividade, principalmente dos serviços de inspeção municipal. Que me causou... Foi uma coisa que nos surpreendeu um pouco. Que fosse mais do estadual, até porque nós somos mais conhecidos. Mas, do pessoal, do empresário que é do CIA. Leitura que eu faço disso, hoje, eu vejo que o CISB, ele do modo geral, ele causou um impacto positivo maior até para os municipais. Né? Isso. Até porque... Então é o pessoal que está realmente engajado na coisa. O município, ele só queria botar no outro município. Isso. O Estado, ele teria que trocar de Estado. Isso, então, e que não é muitas vezes a realidade. Exatamente. Então o municipal foi mais significativo para ele. Então a gente teve desse universo um maior percentual de respostas do pessoal do CIN. Em relação a ramo de empresa foi, até porque é uma coisa que reflete, na minha opinião, a característica maior de empresas, que é de carnes, né? Então o pessoal de carne foi quem mais respondeu. Muita coisa, pouco de laticínios e quase nada de pescado. Isso, né? Isso aí. Então a gente, lá pelas tantas, a gente questionou também assim, a questão, o que as empresas tiveram que fazer, mobilizar para ter adesão e posterior adesão. Por exemplo, teve que investir em estrutura, equipamento, teve que contratar funcionários, teve que contratar consultoria, implementação de autocontrole. É a mesma pergunta, mas ela é totalmente diferente. O antes e o depois. Isso aí. Tu teve que fazer todo esse investimento antes de ganhar adesão? Não, eu fiz o investimento só depois.
Então, ou eu fiz antes, ou eu fiz depois, ou eu fiz os dois. É. Então, isso foi uma coisa que o pessoal E respondeu aí bem. o que a gente viu, assim, que nem eu disse, hoje o que a gente está fazendo aqui é uma avaliação preliminar, né? E realmente, aí eu acho que casa um pouco, quando a gente fez o nosso curso lá de implementação de autocontroles, né? Isso partiu de uma sensibilidade de que esse era o grande calcanhar de todo mundo, né? E eu acho que nessa pesquisa a gente pôde ver exatamente isso. O maior investimento que as empresas tiveram, tanto antes como após, foi exatamente na implementação de autocontrole. Isso aí foi uma coisa que, em torno de... Ela era uma questão de múltipla escolha, né? Então, mas assim, 70% dos entrevistados nos responderam que, tanto prévio quanto posterior, o maior investimento foi na implementação de autocontrole. Por que isso? Porque isso aí é uma das coisas que nas auditorias, para manutenção de CISB, é uma coisa que é muito cobrada. Então isso eu acho que faz bastante sentido. E veio somar com o que a gente acredita. Tanto Sim. que o curso que a gente disponibiliza de... é em autocontrole. Então isso veio confirmar a nossa suspeita, né? Aí depois disso, a questão que também era para nós um pouco, era esperado, era a questão de investimento em ampliação de estrutura, melhoria de estrutura, contratação de funcionários, basicamente em função de aumento de produção. A produção, né? Então já é esperado. Isso, exatamente. A grande maioria das empresas mostrou ou indicou para nós um aumento de produção. Isso. Né? Que talvez isso se pague o investimento prévio ou posterior. Isso. Tanto em equipamento, quanto em autocontrole, quanto em funcionário. Porque aumentou a produção. Eu não vou passar pergunta por pergunta, porque isso aí vocês vão ter a oportunidade de ver quando a gente disponibilizar de maneira um pouco mais formal aí essa pesquisa, né? Mas eu acho que aqui tem as duas questões que foram as que a gente até esperava, mas talvez não nessa intensidade que apareceu. A primeira era a questão do que o CISB hoje, ou comercialização dentro do CISB, representava para o negócio. E a gente teve aí em torno de 44% das empresas dizendo que o CISB hoje representa para elas a totalidade ou quase isso da produção da empresa. Isso foi uma coisa que impactou, porque a gente sabe que está tanto aí a venda para fora da sua área, seja do estado ou do município. Aí está inserida a venda para outros CISB ou CIF, aí está inserida a venda para daqui a pouco alguma licitação que exige, algum cliente que exige, né? E isso é uma coisa que eu acredito que não vai demorar para os órgãos que exigem licitação começar a colocar. Se eu fosse o para mim é uma questão gestor, muito certa. eu diria, tem que ter CISB. Como antigamente se usou isso para ter ou não ter isso, ter ou não ter BPF. Exatamente. Antigamente era BPF. Exatamente, isso, é isso aí. Foi utilizado como um selo de que aquele produto tinha mais... E aqui fica a questão talvez mais emblemática de todas, e ela é um pouco... essa realmente surpreendeu um pouco mais, e eu vou dizer assim que ela é talvez a que mais nos obrigue a refletir, que ela fala assim: caso a sua empresa não fosse mais aderida ao CISB, você entende que a gente teve quase 40% de entrevistados respondendo que haveria diminuição de produção com perdas de receita, faturamento e diminuição de funcionários, e a outra, que foi também de quase 40%, que essa sim é extremamente impactante, dizendo que poderia inclusive inviabilizar o negócio.
né? Eu acho que isso mostra que A importância, né? e é um caminho sem volta. É. Hoje o cara que aderiu, ele investiu dinheiro, ele mudou o patamar dele e não E tem, ele não tem realmente é um como- caminho sem volta. Exatamente. E como tem muito serviço de inspeção municipal com o CISB, talvez na cabeça dele era só colocar nos grandes centros de mercado aqui do Rio Grande do Sul. Só que assim, existem outros produtos CISB de outros estados também vindo para cá. Isso. E isso vem somando isso. A competitividade está cada vez maior. E se ele não tiver dentro do sistema, tá aí ele mesmo respondendo que o negócio dele pode ser inviável. E aí é aquela história toda, né? Desemprego e falta de receita e ele vai ter que E uma coisa que a gente discute diariamente é que o desenvolvimento do sistema, ele torna esse sistema cada vez mais amarrado. Sim. Né? Porque a adesão de ela puxa uma cadeia é o cara que fornece a matéria-prima, é o cara que transforma o produto dele depois, é o cara que muitas vezes distribui e leva. Sim, o entreposto que compra uma carne para fazer Isso. desossa, se o frigorífico não for, Né? não vai mais E conseguir aí, comprar. e aí hoje a gente tem a inversão da coisa. Hoje o não CISB, ele está cada vez mais isolado e mais, vamos dizer assim, numa sinuca de bico de continuar existindo ou aderir ao CISB. Então a gente pode, presta atenção nisso. Então, vocês acham que a gente pode afirmar hoje que o cara que não tem CISB vai ficar inviável o negócio dele? Acho que sim. Médio prazo vai. Eu Sim. também acho isso. Ele não tem muito Talvez como ele sobreviver no mercado. não esteja Não sei fazendo que as seja contas uma certas. coisa absolutamente específica, um nicho muito específico e diferente do mercado. Ainda mais com essa nova legislação do MAPA, né, que estava em consulta pública, onde o MAPA vai abrir para todos os municípios do país. Né? Então, se a gente pensar que os municípios vão poder indicar suas empresas, né? Então aquele que não tiver no sistema, para quem ele vai vender? É isso aí. Para quem que ele vai, aonde que ele vai colocar? Se a concorrência já está grande, Exatamente, onde é que ele vai colocar aquele produto dele? Só naquele mercadinho ali. E aí ele vai ter que estar batendo só em preço, né? Só preço. E aí vem o resto no banheiro. Então eu acho que é um caminho que sem dúvida é um caminho. Então, de novo, Sem como. eu acho que a gente precisa reiterar o agradecimento ao pessoal que respondeu. Valeu. Eu acho que alguns deixaram comentários aqui, não vou. Foi bastante coisa, não cabe a gente ler um por um aqui, mas parabéns pela iniciativa da pesquisa. Eu acho que isso como a gente falou, eu acho que é uma coisa que realmente não se tinha Fazia feito algum até tempo agora, que a gente né? discutia em fazer uma pesquisa assim, né? Então, o pessoal falando que alguns aderiram recente, alguns estão em fase de adesão ainda. CISB é de suma importância para qualquer empresa que visa crescer em qualquer parte do território nacional. Então, a gente agradece realmente quem participou. Depois, isso aqui foi uma conversa informal, bastante superficial, né? Agora a gente vai tabular certinho os dados, vai E passar para vamos deixar vocês. disponível para a galera. Vamos disponibilizar. Acho que cabe a gente fazer um agradecimento aqui, né? Paulo Brindes. Isso. Então quem quiser, olha aqui, ó, o Mate que nos acompanha, quem quiser aí fazer seus brindes, fala lá com o O Paulo, Paulo. a gente vai deixar. Deixar o telefone de contato ali. É, E dizer pro pessoal se inscrever, né? Cada vez mais. acompanha, que agora a vai gente. tá no forno e tá saindo a Pesquisa. pesquisa bem, O o artigo, né? E aquela coisa, dessa nunca te pesquisa. pedi nada. Então deixa o teu like. Isso, é de graça. Só Compartilha. compartilha, manda para um monte de gente, país inteiro aí com o CISB, manda Isso. pros caras aí. A gente Diz quer pro botar pessoal- uma plaquinha Isso, de 100 mil aqui. Isso, dá aquela plaquinha do YouTube. Plaquinha, eu vou mandar fazer Se uma na eu Shopee. ganhar aquela plaquinha, eu vou fazer dieta, cara. Boa, cara. Eu vou fazer dieta. Por o dia que eu favor, ganhar aquela- então, se inscreva. Olha aí, ó. Viu? Deixem a Karina dormir, sem ronco. Então,
Agora, sério, assim, deixa o teu like, compartilha essas informações, elas podem servir para um monte de gente. Te inscreve no canal se ainda não está inscrito, ativa lá as notificações, né? E uma coisa muito importante, né, galera? Não esquece, aqui com coisa de comer não se brinca.